Então, pessoal, como eu estava mencionando aqui para vocês, com relação às contribuições da Seguridade, vimos sobre folha de pagamento e agora temos sobre a receita ou faturamento, que corresponde ao PIS e COFINS, tá? Só que tem um detalhe que eu quero começar a chamar a atenção de vocês, que é o seguinte. Originariamente, lá na Constituição, ela não falava em receita ou faturamento, ela só falava em faturamento. Então, olhando aqui, observando, era o seguinte. Então, não tinha esse conceito aqui de receita. Era só, como eu mencionei para vocês, faturamento. E aí, eu preciso saber o que é faturamento para depois aplicar a ideia da receita, para a gente entender como é que ficou. Gente, olha só. Quando eu menciono faturamento, ele está intimamente vinculado à exploração do objeto social de determinada pessoa jurídica. Até porque receita e faturamento só pessoa jurídica tem. Então isso significa que se eu estou falando em PIS e COFINS, só pode ser pago por pessoa jurídica. Pessoa física não paga PIS e COFINS. Só na pequena hipótese da pessoa física ser equiparada a uma pessoa jurídica. Mas aí é uma outra análise, tá? Mas, em regra, é PJ que paga PIS e COFINS. Quando eu falo em faturamento ele está intimamente vinculado à exploração do objeto social. Então, por exemplo, digamos que eu tenha uma ótica. O que é faturamento? É tudo aquilo pelo qual eu adquiro com a venda de óculos. Digamos que eu tenha um açougue. O que é faturamento? É tudo aquilo que eu adquiro com a venda de carnes. Tenho uma padaria. Tudo que eu adquiro com a venda de pães significa que venha a ser o meu faturamento. Tá? Então, o que acontece? Faturamento, repetindo, está intimamente vinculado à exploração do objeto social. Só que há um tempo atrás, e originariamente, então, o PIS e COFINS incidia sobre o faturamento. A origem era ali. Ou seja, segmentado à exploração do objeto social. Só que algumas pessoas jurídicas, há um tempo atrás, começaram a fazer uma forma de ampliar seus recebíveis, estabelecendo um planejamento tributário e fugindo da incidência do PIS e COFINS. Porque, por exemplo, digamos que eu tenho uma padaria. Faturamento que eu disse para vocês, é tudo aquilo que eu adquiro com a venda de pão. Beleza. Só que a padaria, por ser uma pessoa jurídica, ela pode ser proprietária de um imóvel? Dando aqui um exemplo? Sim. E não necessariamente o imóvel que ela utiliza para explorar a sua atividade econômica. Ela pode ter um imóvel e alugar para uma terceira pessoa. É possível? Lógico. E aí o que acontece? Quando ela aluga para uma terceira pessoa e recebe esse aluguel posso classificar como faturamento? Não. Então são valores não tributados. Outro exemplo, a pessoa jurídica pega um dinheiro e faz uma aplicação financeira e tem um ganho. Vou considerar como faturamento? Também não. Então, com isso, muitas pessoas jurídicas, há um tempo atrás, começaram a ampliar seus recebíveis justamente para tentar fugir do conceito de faturamento. A União, então, ela começou a perceber que ela estava tendo uma diminuição na arrecadação por ampliação dessa prática. Aí o que ela resolveu? Há um tempo atrás, ela resolveu editar uma lei, que na época foi a Lei 9718 de 98, tá? E aí o que acontece? Vou colocar aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, foi a União, ela publicou a Lei 9718 de 98, tá? Foi no dia 27/11 de 98. Nessa lei, em seu artigo 3º, parágrafo 1º, foi estabelecido que o PIS e COFINS não vai mais incidir sobre o faturamento, mas sobre a receita bruta. Quando eu menciono em receita bruta, o que vem a ser receita bruta? Gente, receita bruta significa que é qualquer valor que a pessoa jurídica receba, estando ou não vinculado à exploração do seu objeto social. Então, nesse caso, veio a lei determinando que a COFINS passa a incidir sobre a receita bruta e dizendo que vai começar a produzir seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 99.
A questão é o seguinte, gente, quando eu falo em receita ou faturamento, o que ela fez aqui? Ela ampliou a base de cálculo, porque olha só, eu tenho aqui receita e tenho faturamento. Tá? O que vem a ser uma coisa e a outra? Faturamento. Valores operacionais. E receita pega os dois, operacionais e valores não operacionais. Então, olha só. O conceito de receita, como eu estava mencionando aqui para vocês, ele é muito mais amplo do que faturamento. Então, posso dizer que faturamento está contido na receita. Então, antes da Lei 9718 de 98, o PIS e COFINS era só sobre o faturamento, que seria apenas valores operacionais. Quando veio o legislador, editou a Lei 9718, ele ampliou o conceito para saindo de faturamento e entrando na receita, ou seja, abrangendo também os valores não operacionais. A questão é o seguinte, a Constituição até então, ela autorizava sobre faturamento. Aí a pergunta é, pode a União criar uma contribuição que recaia sobre a receita, ou seja, sobre uma base que não estava autorizada inicialmente na Constituição? Poderia? Poderia. Só que tem um detalhe. Essa possibilidade nós vamos encontrar com fundamento no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição. Eu vou colocar aqui. Artigo 195, parágrafo 4º da Constituição. Que dá a possibilidade para a União instituir contribuições residuais. O que significa isso? É a possibilidade que a União tem de criar uma contribuição nova para a Seguridade. Uma contribuição dentro de uma base que não está inicialmente autorizada lá na Constituição. Então, existe sim a possibilidade de contribuições residuais da Seguridade. Fundamento, artigo 195, parágrafo 4º. Vou mostrar aqui para vocês. No parágrafo 4º, olha o que ele diz. A lei poderá instituir outras contribuições destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade, obedecendo o disposto do artigo 154, inciso 1. Então, ela diz, poderá instituir outras fontes. Então, quer dizer, que não as previstas na própria Constituição. Só que ele determina a aplicabilidade do artigo 154, inciso 1 da Constituição, que é quando fala sobre o imposto residual. Aí eu vou lá no artigo 154, inciso 1, passei aqui. Olha o que ele fala, artigo 154, inciso 1, ele fala, a União poderá instituir mediante lei complementar. O 154, inciso 1, ele fala com relação aos impostos residuais. Porém, quando eu vou na contribuição da Seguridade de forma residual, ele manda aplicar a mesma regra para as contribuições aplicada para os impostos. E lá o legislador constituinte diz, olha, impostos residuais para serem instituídos precisam de lei complementar. Da mesma forma, então, eu posso aplicar, tenho que aplicar para as contribuições residuais, ou seja, a necessidade de lei complementar. Posso até criar uma base nova, mas preciso de lei complementar.
Só que a Lei 9718 de 98 é uma lei ordinária. Não é uma lei complementar. Após a União ter publicado a Lei 9718 de 98, ela viu a besteira que ela tinha feito. Só que ela queria, porque queria, que essa contribuição começasse a produzir seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 99. Porque se ela tivesse que fazer todo o procedimento para confeccionar uma lei complementar, ia demorar muito. E como já estava prevista a arrecadação do PIS e COFINS no orçamento, então ela já estava com uma previsibilidade de recebimento a partir do dia 1º de janeiro de 99. Como não dava tempo de fazer uma contribuição, uma lei complementar nova, antes do dia 1º de 99, e a União percebeu que já estava em tramitação uma emenda constitucional, conseguiu, por meio de um acordo político na época, inserir na emenda constitucional que estava transitado o conceito de receita. Porque qual foi o entendimento aqui do legislador? Ora, a Lei 9718 ainda está no período do vacatio legis, não produz seus efeitos, certo? Se eu conseguir, antes dela produzir seus efeitos, inserir na Constituição o conceito de receita, então quer dizer, quando ela começar a produzir seus efeitos, está de acordo com o que está previsto na Constituição, então não haveria necessidade de lei complementar, bastaria uma lei ordinária, porque eu não estaria no exercício da competência residual, mas da competência privativa exclusiva da União. Com essa linha de raciocínio, conseguiram inserir na emenda constitucional, e aí foi publicada, portanto, a emenda constitucional 20 de 98, foi publicado no dia 15/12. E inseriu aqui o conceito na Constituição de receita. Então veio o legislador e constituinte e falou, ó, receita ou faturamento. Receita, como eu disse, ele abrange qualquer valor que a pessoa jurídica receba, estando ou não vinculado à exploração do objeto social. E aí, então, com essa manobra, foi determinado, então, um acidente sobre a receita. E aí, como consequência, a lei começou a produzir seus efeitos, no dia 1º de janeiro de 99. É interessante observar que, após a edição dessa lei, obviamente, muitas pessoas jurídicas entraram em juízo questionando exatamente a incidência sobre os valores não operacionais. Isso aqui. E aí houve muita discussão. Chegou lá no STF, lá por volta de 2007, mais ou menos, o STF na época começou a analisar. E aí quando ele analisou na época, foi até o ministro relator na época, o ministro Marco Aurélio, hoje ministro aposentado, ele disse o seguinte, olha, estou aqui diante de um controle de constitucionalidade, que na época era um RE, tá? Chegou lá, foi um RE. Estamos aqui diante de um controle de constitucionalidade. Quando se fala numa análise de constitucionalidade, ela vai atingir qual plano da norma? Existência, validade ou eficácia? Gente, todo controle de constitucionalidade é um controle de validade da norma, não da sua eficácia, mas validade. Então, quer dizer, se a norma ela é válida ou não perante o ordenamento jurídico. E aí, o que acontece? A que momento eu faço essa análise de validade? A partir do momento que a norma penetra no ordenamento jurídico. E quando é que ela vai penetrar no ordenamento jurídico? Quando ela vem a ser publicada. E aí veio o Supremo Tribunal Federal e disse o seguinte, olha, quando a lei foi publicada, no dia 27/11 de 98, nessa época, a Constituição não autorizava sobre a receita. Então, ela não era válida com a Constituição. A partir do dia 1º de janeiro de 99, era só a questão de eficácia. Mas o controle de constitucionalidade não é de eficácia, mas de validade. Então, dessa forma, o que o Supremo Tribunal Federal fez? Declarou a inconstitucionalidade do PIS e COFINS sobre a receita bruta. Declarando inconstitucional o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9718 de 98. O que acontece? Na época, inclusive, isso gerou
para várias pessoas a possibilidade de repetir o INDEP, porque quem pagou PIS e COFINS sobre valores não operacionais teve o direito a recuperar. Aí o que fez? Como já estava na Constituição o conceito de receita, posteriormente a União editou uma lei, na época uma lei ordinária, dizendo que o PIS e COFINS incide sobre a receita bruta, porque agora, se você observar, eu tenho uma lei que foi publicada após emenda constitucional 20 de 98, autorizando a incidência sobre a receita. E hoje é assim que acontece. Quando eu menciono sobre uma contribuição da Seguridade, contribuição com relação ao PIS e COFINS, incide sobre a receita bruta. E hoje é por uma lei ordinária, tá? Então é importante você ter essa ideia que quando se fala em PIS e COFINS, incide sobre a receita bruta. Então vimos sobre folha de pagamento, sobre receita ou faturamento, e aí eu tenho sobre o lucro. Quando eu falo sobre o lucro, isso aqui é uma contribuição conhecida como CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, tá? Então, quando eu falo uma contribuição sobre o PIS e COFINS, sobre o lucro, é a CSLL, uma contribuição social sobre o lucro líquido. Gente, olha só para a gente poder aqui entender. Quando você fala no lucro, conceito básico de lucro é o quê? Receita menos despesa cujo saldo dê positivo, certo? Se der negativo é prejuízo, se der positivo é lucro. Então, dentro dessa base, lucro é receita menos despesa, a gente tem que observar aqui o seguinte: toda a estrutura de uma atividade econômica, com o objetivo de obter lucro, é tributada. Porque se você parar para pensar, quando eu falo aqui em despesa, incide aqui a contribuição previdenciária patronal. Então, significa o seguinte: o empregador lhe paga tributo sobre a sua despesa. Aí depois tem sobre a receita, que aqui é o PIS e COFINS. Só para você ter uma ideia, quando eu falo em receita, significa que é o valor que a pessoa jurídica recebe sem estar abatido de nada. Então, sobre a receita, ele paga PIS e COFINS. Aí vejo, aí faz a equação, receita menos despesa. Se sobrar alguma coisa, gerando o lucro, vai ter que pagar CSLL. E aqui é importante observar o detalhe, é a mesma base de cálculo do IRPJ, do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Só para você ter uma ideia, ficar uma coisa mais indicativa, IRPJ, alíquota, e pode chegar a 25%. Contribuição social sobre o lucro líquido, 9%. Então, só aqui são 34%. Gente, levando em consideração isso que eu acabei de mencionar para vocês, é o que está em voga, principalmente uma discussão com relação à reforma tributária. Por quê? O Brasil, ele, no modelo de tributação, ele é demasiadamente pesado sobre as atividades econômicas. Então, hoje, por exemplo, quando você fala no empregador, uma empresa, ela fica completamente sufocada pela quantidade de tributos pelos quais ele vai ter que pagar. Porque uma empresa, ela paga sobre a sua despesa, sobre a sua receita e sobre o lucro. É quase que humanamente impossível alguém sobreviver pagando essa quantidade de tributo. Posso tranquilamente afirmar para vocês que a carga tributária sobre atividades econômicas do Brasil é uma das mais altas do mundo. E qual é o problema que quando você tem uma carga tributária sobre atividade econômica? Você impede o desenvolvimento da economia. Por quê? Gente, olha só, empresário, qual é o objetivo de qualquer empresário? Ter lucro, certo? Certo. Então o que acontece? Se eu diminuo a carga tributária da atividade econômica, o indivíduo, o empresário, ele quer crescer, ele quer ter lucro. Só que para ele crescer, ele precisa o quê? De colaboradores.
Ele vai dizer o seguinte, pô, eu preciso investir, preciso colocar dinheiro na minha empresa. Eu preciso de colaboradores. E aí qual é a consequência? A primeira consequência, você aumenta a demanda de empregos formais, porque ele precisa contratar. Seu contrato significa que uma pessoa que antes era inativamente produtiva se torna ativamente produtiva. Então uma pessoa começa a produzir, começa a ter disponibilidade econômica ou jurídica. Como consequência, consome mais, compra mais produtos e serviços. Por ter rendimentos, paga imposto de renda. Então, quer dizer, eu entro numa engrenagem em que acaba, posteriormente, gerando mais retorno para o Estado. Então, quer dizer, se você parar para pensar, no mundo inteiro, pelo menos na maioria dos países, principalmente países desenvolvidos, Estados Unidos, maioria dos países da Europa, tributação sobre atividade econômica é quase que inexistente, é quase que simbólica. Nos Estados Unidos quase não existe tributação sobre atividade econômica. Lá a tributação ela é pesada sobre renda e patrimônio. Porque quando você retira ali a tributação da atividade econômica, qual é a tendência? Com o tempo, aumentar renda e patrimônio. E é ali onde é tributado, é na consequência, não na origem. Então não é à toa que hoje lá no Congresso Nacional, seja no Senado Federal, seja na Câmara dos Deputados, está sendo tramitado duas propostas de emenda constitucional, a PEC 45 e a PEC 110. Ambas têm como objetivo fazer uma profunda modificação nessa estrutura pelo qual eu mencionei aqui para vocês. Ou seja, aqui seria, só para vocês terem uma ideia, a diminuição substancial da contribuição previdenciária patronal, tá? PIS e COFINS aqui seriam eliminados, assim como a contribuição social sobre o lucro líquido. No lugar dessas aqui, iria ser criada apenas uma contribuição que era CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, no lugar dessas aqui, tá? Então, teria uma diminuição da contribuição previdenciária patronal e a criação da CBS com a eliminação do PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido. Com isso, iria haver uma diminuição da carga tributária sobre a atividade econômica e, como consequência, obviamente que em relação a isso, se o Estado está deixando de receber de um lado, precisa receber de outro. Aumentaria sobre a renda e sobre o patrimônio. Sobre a renda e o patrimônio, tá? Então, é essa história quando eu menciono aqui com relação a PIS e COFINS, tá? Beleza. Gente, aí depois, o que nós temos aqui? Vimos então as contribuições pagas pelo empregador e empresa equiparado. Depois nós temos a contribuição paga pelo empregado, que já falei para vocês. E aí nós temos concurso de prognóstico. O que vem a ser concurso de prognóstico? Gente, são jogos realizados ou autorizados pelo Estado que não tenha intervenção humana direta no resultado. Então, são jogos realizados ou autorizados pelo Estado que não tem intervenção humana direta no resultado. Então, dessa forma, poderia citar aqui para vocês que seria os jogos realizados em casas lotéricas, Sena, Mega Sena, porque não tem intervenção humana direta no resultado. Então, o que não seria considerado concurso de prognóstico? Poderia citar jogo de futebol, jogo de basquete, jogo de vôlei, porque isso aqui tem intervenção humana direta no resultado, tá? Então, o que acontece? Sobre os jogos das casas lotéricas, sobre aquela receita que a casa lotérica obtém, tem que se pagar uma contribuição que serve para financiar a Seguridade, que são as contribuições incidentes sobre concursos de prognósticos. Há uns anos atrás,
quando tinha bingo aqui no Brasil, bingo também é considerado um concurso de prognóstico. E era exatamente a defesa deles para a manutenção do bingo que eles diziam o seguinte: olha, nós ajudamos aqui a seguridade, porque a gente paga a contribuição para a seguridade. Só que aí, tendo em vista a quantidade e infinidade de problemas que tinham, principalmente de lavagem de dinheiro, o legislador optou em tornar ilegal a atividade do bingo. Tá? Outro exemplo que poderia ser, mas é também considerado ilegal, jogo do bicho. O jogo do bicho ele é considerado um concurso de prognóstico. Porém, não pode ser tributado por ser considerado uma atividade ilícita. Tá? E para fechar, é considerado concurso de prognóstico pelo legislador corridas de cavalo. Tá? Corridas de cavalo, ele entende que vem a ser concurso de prognóstico, porque quem ganha, de acordo com o legislador, é o cavalo, não o jockey. Então, segundo ele, entra dentro desse conceito de concurso de prognóstico. Tá? E por fim, eu tenho a contribuição do importador de bens ou serviços. Essa última contribuição que eu tenho aqui, sobre importador de bens e serviços, detalhe, concurso de prognóstico tem um nome específico não, tá? Se chama contribuição sobre concurso de prognóstico, tá? É a única que não tem uma sigla. Sobre o importador de bens e serviços, aqui também se chama PIS, COFINS, só que é PIS, COFINS importação. Tá? Então aqui eu tenho o que se chama de PIS, COFINS importação. Aqui é o seguinte, embora tenha o nome igual, PIS e COFINS, mas é um tributo totalmente diverso. A base de incidência é diferente. Então aqui eu vou pagar PIS e COFINS na importação só pelo ato de importar. E obviamente que eu estou falando aqui com relação a PJ. Pessoa física não paga PIS e COFINS, como eu já mencionei aqui para vocês. Então o que acontece? Veio uma pessoa jurídica, resolveu realizar a importação de algum bem, algum produto ali, digamos, para o seu ativo, ou até mesmo para ser comercializado. No momento pelo qual ele está importando, ele paga PIS e COFINS. Tá? É essa a base de incidência. Posteriormente, quando ele vender o produto, vai pagar PIS e COFINS, agora sobre a receita. Um é sobre a importação, outro é sobre a receita. Tá? Então, com isso, nós vimos aqui as contribuições inerentes à Seguridade Social, como eu mencionei, todas do artigo 195, tá? No inciso 1, 2, 3 e 4. Essas aqui são as contribuições mais pesadas que tem para os contribuintes, de uma forma geral, tá? E requer uma discussão muito grande com relação a uma modificação profunda nessa estrutura e está na pauta da reforma tributária. Beleza? Então, com isso, voltando aqui, aquela nossa estrutura, que essas aqui do artigo da Seguridade, como eu mencionei, são todas dali do artigo 195. Aqui. 195 da Constituição. Beleza. Só que é o seguinte, quando se fala em seguridade, corresponde a um grupo de direitos inerentes à saúde, previdência e assistência. Só que quando nós vamos no artigo 6º, é um conjunto maior de direitos. Então quer dizer o seguinte, toda vez que eu criar uma contribuição cuja receita venha a ser destinada a qualquer direito social que não integre a seguridade, aí eu vou classificar como contribuição social geral. Então nós temos aqui o que se chama de contribuição social geral. Contribuição social geral serve para a aplicabilidade de qualquer direito social que não integre a saúde, previdência ou assistência.